Olá, eu sou Arthur Reis e estamos aqui com a Patrícia Vitória. Olá, Arthur, prazer sentar essa mesa da Blink Talk e aí compartilhar um pouquinho com vocês um pouquinho sobre os negócios, sobre estratégias, sobre tudo que está acontecendo agora. Eu sou a Patrícia Vitória, sou mentora de mulheres e negócios. Já estou de frente aí a alguns movimentos, por exemplo, o Movimento Mais Mulher, que já está acontecendo. Temos aí uma jornada no empreendedorismo feminino e a gente vem aí de uma raiz empreendedora também em casa. Olha que bacana. Você viu, hoje nós temos aqui a Patrícia Vitória e ela é fenomenal. Aliás, ela faz alguns dias que eu fui apresentar esse movimento Mais Você, que é extremamente importantíssimo para as mulheres. Conta um pouquinho como começou esse movimento. Então, esse movimento é algo que eu tenho, sabe, eu falo que nasceu no coração de Deus antes de realizar aqui. Ele nasceu na pandemia, né, eram lives. Quando estourou a pandemia, foi um cenário que a gente, quanto empreendedor, não esperava. Na verdade, a gente tinha uma certa insegurança, não sabia o que ia acontecer. E com isso, como mentora, eu falei assim, de que forma que eu posso contribuir com as minhas amigas, colegas, clientes? Então surgiu uma série de lives chamado Movimento Mais Mulher, onde que eu trazia empresárias que tinham uma bagagem de vivência, que pudessem contribuir com, como fosse um talk mesmo, né, mas em formato de live, com outras empresárias que estariam assistindo a nós. Então, de alguma forma, a contribuição aconteceu no boom da pandemia em 2020, depois virou um quadro na TV, Ah, que e bacana. Foi crescendo, né? foi crescendo, e pós-pandemia nós fizemos questão de nos reunir presencialmente. Inclusive, no último dia 5 aconteceu o encontro. Ah, que top, é lindo demais isso. E sabe, tudo começa. Primeiro, eu lembro, gosto de uma última frase que fala bem assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro você faz do jeito que tem que fazer, depois as coisas vão acontecendo, aos poucos vai crescendo. E no começo, como que foi esse começo? Nasceu esse momento mais você, ou começar, ninguém sabe, não começa aquele mil maravilhas. Tem que ele começar as dificuldades, o beabá, o início de tudo. Como que aconteceu? A gente foi no meio da pandemia, rapaz, todo mundo falava, fica em casa, Exato. fica, não sai de casa. Como que foi? Gente, eu vou ficar em casa, mas eu vou abrir esse projeto. Exato. Eu falo que a gente não deve menosprezar os pequenos começos, porque é usar as ferramentas que a gente tem. Porque se a gente não menospreza o pequeno começo, a gente não sabe como que isso vai ser lá na frente. É só literalmente dar o passo que Deus coloca o chão. Porque o que a gente tinha? Internet, um celular. E as amigas empresárias. E quem precisava ser atendido, quem precisava do conteúdo, quem precisava daquele conhecimento. Então, o que foi feito? Vamos abrir, bota o ring light na frente, celular, internet, e de casa as pessoas conseguiam acompanhar. Eu falo que rompeu também dentro de mim, porque eu não gravava nem stories. Se tu pega... tem muitas coisas arquivadas, porque eu falei, gente, será que sou eu? Mas tá lá guardada. Porque eu não tinha... eu tinha certos entraves, como muitas pessoas, até mesmo em gravar. E o Movimento Mais Mulher fez com que, além de eu contribuir com essas mulheres, né, ser canal para que elas se conectassem, eu também estava no processo de desenvolvimento durante a pandemia. Queira ou não, um processo de incertezas, e aquilo a gente somou força, sabendo que a gente poderia contar uma com a outra, independente da localidade, independente da religião ou da relação econômica mesmo. Ah, que bacana. A gente sabe que o começo é difícil, mas é possível. O começo nasce de um coração fervendo, eu vou fazer algo diferente. A gente sabe que todo começo, você que está pensando em empreender, olha, o começo é incerto para todo mundo, mas se você ter fé, faz as coisas com excelência, meu irmão, acontece. Exatamente. Isso. E o que eu falo, Arthur? Eu falo muito que tem muita gente muito boa, muito competente, mas parada no meio do caminho. E por que essas pessoas estão paradas? Porque tá esperando um recurso, tá esperando o melhor momento para investir. E esse melhor momento, às vezes, é agora, com o recurso que ela tem. Não é esperar ter o melhor celular, o melhor estabelecimento físico, mas entender que
aquilo que ela já tem de conhecimento, ou até mesmo de equipamento, ela já pode começar algo. E é literalmente, dá o passo e Deus coloca o chão. Não, e é excelente. A gente foi numa palestra, eu até ouvi isso, foi de um pastor. Ele deu uma palestra e falou sobre desenvolvimento muito pessoal. Ele falou: rapaz, primeiro comece, depois as coisas vão acontecer. Entendeu? Tenha fé nos primeiros pequenos começos e depois as coisas vai acontecendo, vai fluindo e você vai olhar para trás depois, nossa, eu consegui, eu fiz e as coisas aconteceram. E fala pra gente, como que entrou na sua família aquela pandemia? Você, mãe, hoje você falou que tem um filho de 20 anos, mãe, naquela pandemia, aquele fragor todo mundo, gente, fica em casa, você não, gente, vamos fazer algo diferente, vamos fazer e dar esperança pro próximo. Sim, eu falo que na pandemia, a pandemia forçou muitas famílias a ir para dentro de casa, né? Sim. A casa era um ponto de encontro somente à noite, quando todo mundo se encontrava. E passou a ser ciclo de convivência diário, 24 horas por dia. Então, às vezes era eu na live, o filho perguntando aonde que estava a chave dele e o marido lá esquentando um almoço para almoçar. Então, assim, é bem desafiador, porque eu também estava vivendo aquilo que que as nossas amigas que estavam de casa assistindo, vivendo também. Então era desafiador, mas eu sempre tive apoio do meu esposo, né? Graças a Deus, meu esposo sempre me apoiou. E assim, às vezes ele fala assim: tá gravando? Eu não vou passar aqui não. Se você estiver gravando, eu não vou aparecer. Então, assim, tem essa relação de parceria. Meu filho muitas vezes falava assim: filho, vai montando os equipamentos aí pra mim que eu vou passar uma maquiagem aqui. Porque eu também estava no corporativo, né? Eu não estava 100% dedicada ainda à parte da minha empresa. Então, eu também tinha as obrigações da empresa, fazendo uma transição de carreira para assumir meu próprio negócio. E eu estava vivendo aquilo que muitas das minhas colegas que participavam comigo na live, eu também estava ali com o meu bloquinho, anotando para praticar, porque eu falei, não, se elas conseguiram, elas estão dando o mapa, a estrada que elas passaram, e vai facilitar o caminho de quem vai passar depois. Eu não preciso, quanto empreendedor, a gente fala assim, gente, se alguém já passou o desafio, aprende com quem já superou, porque a gente não precisa passar pelas mesmas coisas. Então, isso eu tenho como aprendizado, e é aquela coisa, Arthur, a gente sempre tem que levar o copo vazio, sabe? Sempre tem algo a mais para aprender, sempre tem algo a mais para melhorar. Não quer dizer que a gente está em busca do perfeccionismo, a gente vai caminhar e executar, porque tem muita gente boa que não executa, né? Então é executar e vai aprender no processo. O processo também faz parte dessa aprendizagem. Ah, que bacana. A gente sabe que quem foi que falou, não sei se foi o Thiago Brunet, ou foi um desses mentores, falou bem assim: seja 1% melhor a cada dia. Eu tenho essa frase comigo: se aperfeiçoe dia após dia. Você pode ser um pouquinho melhor, seja a melhor versão de você. Então, cada dia você pode ir melhorando um pouquinho a cada tempo. E é importante isso, buscar o autoaperfeiçoamento. E é excelente isso como desenvolvimento pessoal e como empresa. Mas qual foi aquela virada de chave que você teve que passar? Olha, eu vou sair do meu serviço e vou focar 100% na empresa. Legal, interessante essa pergunta. Eu já vim em um processo de transição, né? Eu tive uma empresa em 2008 de consultoria, de treinamento, e aí devido a vários fatores, tanto de gestão quanto problemas pessoais, o meu negócio veio a quebrar 2 anos e meio depois. E isso é uma realidade, sabe, no Brasil, né? A maioria das empresas, elas tendem a falir nos primeiros 2 anos de vida. E eu passei por isso e eu somei aprendizado. Fui para o corporativo e naquele momento eu não abri mão do conhecimento que eu já tinha. Então, dentro do corporativo, as pessoas até falam bem assim: nossa, você nem parece que é funcionária, né? Parece que é dona aqui do negócio, que é chefe, que eles falam que é chefe. Mas por que isso? Porque a minha mente já tinha uma mentalidade de empreendedora. Então, mesmo dentro de um CNPJ, de uma grande multinacional, eu empreendia, eu entendia que eu tinha esse papel empreendedor. Quando eu comecei a atender, voltei a atender
mentorias, consultorias em 2016, eu fiz em paralelo com o meu negócio, mas a partir de 2018 eu já estava na transição. Eu conversei com a minha liderança e sinalizei a minha intenção de estar 100% dedicada. E foi necessário um planejamento, né? Em 2 anos a gente ficou fazendo esse planejamento, mas dentro de mim eu já tinha essa estratégia, esse plano, e aí alinhado com um desenvolvimento de novas pessoas para assumir o meu lugar, eu conseguia ir alçar, tanto que a minha liderança são amigos até hoje, companheiros, Não, você super tosse, entre fica aquela amizade no coração, tem e tem aquele um espaço. respeito, porque foi construção, né? Foi uma construção. E quando chegou um momento, chegou um momento, eu posso dizer que não é fácil, porque dá um frio na barriga, você fala assim, estou 100% dependendo do meu negócio. Não que a gente dependia financeiramente, porque meu esposo também tem uma empresa, mas aquela responsabilidade, e agora, né? Vamos lá. Mas quando você está com os 2 pés no barco, não tem como você voltar atrás. Eu tá o pé no barco, um pé no cais, ok, eu tô um cais ali que tá me dando um aporte. Mas quando você coloca os 2 pés no barco, só tem uma opção, é remar. Existe essa opção, e é remar. Então essa foi um marco, e também quando a gente teve também time. Foi um grande diferencial para a gente, foi outro marco. Quando expandimos a tal ponto em 2023 que precisamos contratar, liderar e colocar pessoas. Então, esse foi bem interessante, desafiador, mas foi muito bom mesmo. Que bacana. A gente sabe que o aprendizado vem no caminho das pedras. O caminho das pedras é aquele caminho que você vai aprendendo para não cair mais. Você aprende, a gente fala que o sábio aprende com o erro dos outros. Então você vê uma pessoa de sucesso e fala, meu irmão, me dá o caminho da pedra. Meu amigo, me fala o segredo. Eles falam, qual o segredo do sucesso? Então cada um tem aquele caminho das pedras que percorreu, que foi um desafio e chegou até ali. Mas para você, qual a dica que você dá para os novos empreendedores? Ou aquela pessoa que tem aquela chama acesa no coração, querendo empreender. Qual a dica que você dá? Eu falo que existe 2 pilares. Um pilar é gestão, né? Precisa ter gestão. Não dá para... O mercado não aceita amador. O amador vai entrar e ele pode até desenvolver algo, ele pode até começar, mas o mercado não perdoa quem não tem gestão. Porque se eu não tenho gestão, eu não consigo fazer gestão se eu não monitoro meus dados. Se não monitoro, eu não tenho gestão. Então, às vezes, ele está nadando, como a gente estava falando na analogia do barco, ele está nadando, não sabe nem para onde ele está indo. Ele tem um negócio, não sabe nem se está sendo lucrativo. E aí que está o grande erro de muitos empreendedores que começam sem pensar em gestão. Fala, quando eu for grande, eu começo a fazer gestão. Não. Pode ser o primeiro cliente, faça gestão desse primeiro negócio. Eu tenho 0 cliente, faça gestão da mesma forma. Então, o segundo pilar é paixão. Se eu uno gestão com paixão pelo que faz, acabou. Seja o dia cinza, ou seja o dia bom, seja o dia maravilhoso, seja o dia ruim, ele vai acordar e vai para a empresa como se fosse o melhor dia da vida dele, ou vida dela. Por quê? Porque existe paixão. A paixão é aquela chama que ela fala assim, nossa, eu preciso fazer isso, dar certo. É importante, porque existem pessoas. Toda e qualquer empresa, no final, a gente está falando de gente. Então, se você tem gestão em um pilar e paixão no outro, é como asa de um avião. A tendência é só decolar. Só decolar. E é isso que a gente ensina muito também no nossos encontros Mais Mulher. É trazendo encontros assim, Arthur, que ela se cuida primeiro, que ela tem essa questão da paixão, entender qual que é a paixão dela no negócio. Entendendo que também ela precisa colocar o CPF antes do CNPJ, Sim. sabe? Porque não vale, eu falo que nenhum CNPJ vale um AVC. Se eu tenho um CNPJ forte, mas um CPF fraco, essa empresa está com dias contados. Agora, se eu tenho um CPF forte, pode colocar qualquer empresa na mão dessa pessoa que ela vai fazer um CNPJ forte. Então, nos encontros Mais Mulher, é muito disso, sabe? É muito do autocuidado, você falou de autodesenvolvimento, e é muito entendendo que a liderança se desenvolvendo, eu vou ter uma empresa. A empresa é o reflexo do líder.
Não tem como ser diferente, né? Aqui na Blink também, né? Eu queria até te ouvir, né? A respeito disso. Você percebe, eu vou fazer um bate-bola contigo, se tu me permite. Não, fica à vontade. Tu percebe isso, que a tua liderança, a tua equipe é reflexo da liderança? Isso, com certeza. Isso aí é sem dúvida. Isso aí, com certeza. O reflexo, eu falo pela chama do líder. Quanto mais sua chama estiver acesa, os liderados vão ficar com aquela chama acesa. Se você for desistente, acordou desanimado, a galera vai te olhar, não, tá desanimado. Aí amanhã eles que vão chegar desanimados. Então você tem que estar sempre com a chama acesa, sempre determinado, sempre ativo, sempre fazendo, que não vai ter outra. Aí acontece. A gente fala muito que a imagem do liderado é a imagem do líder. Ele te representa. Quer olhar um bom empresário? Olha os seus funcionários. É batata. Perfeito. E engraçado que quando a gente olha pro futebol, né? Assim, eu não entendo muita coisa de futebol, mas eu olho a estratégia do jogo. Sim. Eu sou apaixonada e também é uma forma de eu acompanhar meu esposo em alguma atividade que ele gosta, que ele é apaixonado por futebol. Né? Eu tenho um pai que gosta de futebol flamenguista raiz, um marido flamenguista raiz e um filho. Então eu tô no meio de homens, né? Tá tudo. Então eu falei, eu vou aprender sobre futebol. E uma das coisas relacionadas ao futebol é isso, né? Que às vezes você tem vários talentos ali disponíveis para um técnico. Quando às vezes não tá jogando direito, o que eles fazem? Não perdeu um campeonato, perdeu o segundo campeonato, aí a liderança daquele clube muda o técnico. E aí você percebe que o mesmo time, as mesmas peças, jogam totalmente diferente. Pela estratégia do técnico, exatamente. A gente fala, a liderança muda totalmente o time. Quando tem uma liderança sabendo que cada uma tem um tipo de ferramenta, o atacante fica lá na frente, ele serve para chutar pro gol, acertar o gol. O zagueiro serve aqui para defender o gol, o goleiro serve para defender ali e não entrar nenhum gol. Então cada um tem o seu talento. Quando um empreendedor sabe reconhecer o talento de cada um, as pessoas explodem. Exatamente. E assim, é nítido quando uma liderança entende de gente. E aí não precisa ser especialista de RH, porque esse é outro departamento. Mas se ele entender de gente, ele vai entender o que o melhor cadeira que aquele funcionário, aquele colaborador, ele vai atuar, sabe? Qual a melhor posição? Onde que ele vai render mais? Onde que eu consigo fazer com que ele desenvolva, que ele aprenda, que ele evolua e que ele seja bem-sucedido naquilo que ele faz, porque se ele estiver satisfeito, a empresa também ganha. Então, essa percepção da liderança, eu falo, se a gente quiser melhorar uma empresa, a gente trabalha com os líderes, né? E toda uma sequência de liderados vão ser desenvolvidas com isso. E na liderança feminina também é a mesma coisa, não difere. Quando a gente tem a liderança feminina, seja uma gerente, seja numa empresa de mercado, por exemplo, como a Blink, que é de logística. Quando a gente tem mulheres nessa ponta liderando, que elas sabem quem elas são, têm equilíbrio das suas emoções, sabe em que papel que elas desenvolvem, qual é a melhor posição, seja no ataque, na defesa, meio campo, lateral, não sei qual que é. Mas ela entendendo onde ela melhor se desenvolve, fica muito mais fácil o processo de gestão de um negócio. Então a gente está falando de gestão e paixão, consegue conciliar, porque quer ver uma empresa não andar é colocar uma líder numa posição que às vezes é estratégia do negócio, mas ela não se vê naquela posição. Nice. Então aí você trava todo um processo, todo um fluxo. Por quê? Porque a pessoa não se conhece. E aí a gente bate de novo na tecla do autoconhecimento, né? Exato. Do autodesenvolvimento. Porque é gargalo ainda nas empresas esse processo de autoconhecimento. E hoje, né, depois do NR01, com várias demandas de saúde emocional, reforça ainda mais o papel dos líderes a pararem e analisarem um pouquinho mais esses comportamentos, né? Analisarem aonde que é melhor, entender um pouquinho da cultura e entender quais são essas posições
Não só para termos de produtividade, tá? Que consequentemente a produtividade vai lá em cima, mas em termos de bem-estar, em termos de desenvolvimento pessoal também. Faz sentido para você, assim, junto com a cultura da Blink? Com certeza. A gente entende que a performance da pessoa está muito ligado ao bem-estar do funcionário, da pessoa, do liderado. Então, quanto mais ela estiver bom aqui dentro, no coração, a performance dela vai estar lá em cima. Então, a gente entende muito isso. E, aliás, você tem essa preparação de funcionário, bem-estar feminino, o movimento Mais Você. Conte um pouquinho pra gente qual foi o momento marcante do evento Mais Você. Sim, o nosso café da manhã com autocuidado, né, esse café da manhã do Mais Mulher, nós tínhamos quer botar? Não, tudo bem. É Mais Mulher? Isso. Desculpa. Mas pode fazer de novo a pergunta que ele corta depois. Vai, William. Uau. Vou falar, lá no evento também falaram, não perdi você lá. Oi, desculpa. Denunciou a Salsa, não sei quem foi que falou, do Mais Você, foi Salsa, falou do Mais Você. Mas você foi um evento, alguma coisa, né? Mas Você é o programa da Ana Maria Braga. Me desculpa, Patrícia. Quer fazer a pergunta? Mas faz a pergunta de novo, que aí eu do Mais Mulher, Não, desse processo de autocuidado, que aí eu vou desdobrar um pouquinho como que foi o evento, né? não, legal. Pode deixar até o convite aqui para os próximos, já pode deixar abrir o convite. Já abre o convite, já fala Eu a vou aqui, data, falando aqui. já olha diante pra câmera e já vai falando. Tá bom. Oi, você, tu pode ir? Mas o movimento Mais Mulheres. O evento Mais Mulher, Evento Mais Mulheres, show. Mais Mulher. Mais Mulher, Isso. beleza. A gente sabe que a performance do funcionário é muito ligado ao sentimento deles. Então, quanto mais o funcionário, a pessoa, está mais bem-estar, está tranquila, está à vontade, a performance dele de produtividade vai estar lá em cima. Mas conta um pouquinho pra gente, qual foi o efeito, a data marcante, as pessoas que te marcaram no movimento de mulheres, Mais Mulher. Gente, foi incrível. No último dia 5, nós estivemos aqui no Le Festin, né, aqui, Morada de Laranjeiras, pertinho aqui da Blink, o nosso café da manhã com autocuidado Mais Mulher. Foi um café da manhã incrível. Nós tivemos lá mais de 50 mulheres presentes, mulheres de diversas regiões, tinha mulher de Guarapari que veio aqui para a Serra, tanto empreendedoras, empresárias, também profissionais, lideranças femininas, né, dentro de outras empresas. E o que aconteceu lá? Foi um ambiente preparado, eu falo que não foi um evento, foi uma experiência. Uma experiência hoje que mulheres tinham momentos de conexão entre si, conexões genuínas, um café da manhã maravilhoso. Nós conseguimos colocar um spa, trouxemos toda uma estrutura de spa para dentro do Mais Mulher, para dentro do evento, expositoras de diversas áreas, gerando valor para o evento. E toda uma ambiência preparada para o acolhimento. Eu falo que hoje está todo mundo cansado desse network de pitch de venda, sabe? E está tudo certo, quem gosta, está tudo certo. Tem os momentos, mas quando a gente fala de autodesenvolvimento, nós estamos falando de conexões reais, conexões verdadeiras. Consequentemente, lógico, lá na frente vai gerar venda, mas o movimento Mais Mulher não é de venda por si só. É de autodesenvolvimento, para que essa mulher se conheça, para que essa mulher se desenvolva quanto pessoa, se desenvolva quanto CPF, que essa mulher se desenvolva e ela consiga ter essa consciência dela, dos pontos de melhoria, seus pontos fortes, pontos a desenvolver, que ela vai se tornar, consequentemente, uma melhor líder lá fora. Então, esse movimento, ele atrai mulheres e a gente fala que a gente está em momento de expansão, que o penúltimo encontro deu 20, agora esse já deu mais de 50. Uau. E eu já imagino o próximo já. E aí a gente deixa o convite para as mulheres que são líderes de si, líderes da sua casa, líderes dos negócios, que você que é líder de si esteja conectado, esteja nesse ambiente, porque é muito mais do que um café da manhã. As meninas até falaram assim, minhas amigas, falaram assim, poxa, você me chama para tomar um café e eu tenho toda essa experiência.
Então, é nesse sentido que a gente convida as mulheres, sabe? Para que elas estejam conectadas pelo propósito, que estejam conectadas pela sua essência, pela sua identidade. Porque não adianta a gente só focar no fazer e esquecer de quem nós somos. Se focar só no fazer, a gente fica vulnerável às adversidades e, se caso vier, né? Qual é a base de uma pirâmide? É a essência da pessoa, é a identidade dela, para depois o fazer. Então, entendendo esse sentido, nós convidamos aí a todas as mulheres a estarem conectadas. Inclusive, nós temos uma comunidade, e essa comunidade é exclusiva para quem já participou do evento. Porque uma vez que ela participa do evento, ela entende qual é a essência desse movimento. Então, nós trazemos depois para dentro uma comunidade e estreitamos esses relacionamentos. E tem os 4 Cs, se você puder, a gente gostaria até de bater um papo sobre isso. Que existe 4 Cs que conectam as pessoas, né? Antes de uma venda, quando a gente fala de venda, existe 4 Cs. O primeiro é o conhecer. Eu não tenho como comprar de quem eu não conheço, né? O segundo é confiar. E a gente está falando, às vezes, de um mercado que é capixaba, e a gente precisa muito dobrado confiança, porque os círculos são fechados, né? As pessoas... A gente fala que a gente anda com círculos, às vezes, muito fechados para quem vem de fora. Então, o primeiro é conhecer, o segundo é confiar. Depois que eu conheço, eu confio, eu me conecto com essa pessoa. Eu conecto com a realidade dela, com a essência, com os princípios, com os valores, com o propósito. Depois, a compra é consequência. Se fizer sentido, ela vai comprar. Se fizer sentido, ela vai indicar para que outras comprem. Então, quando a gente passa por esses 4 Cs, a gente consegue ter um relacionamento mais duradouro, que não é somente do econômico. O objetivo econômico ele vai acontecer, mas não é o principal. Com certeza. Ó, baita dica com a Patrícia. 4C. Se você tiver um caderninho, anota, porque isso aí é dica infalível. Tem gente que cobra muito caro para te ensinar isso. Então já deixa anotado, pega esse corte, ó, e deixa anotado e vai gravando. Daí ó, é especialista em comunicação. Mas 4C é uma coisa que você fala constantemente ali na sua palestra, no evento Mais Mulher. Isso aí é fato. Dá mais sobre conhecimento pessoal da pessoa. E isso eu falo para você, não é só um evento. Às vezes a pessoa vai totalmente desistida, vai para um evento onde muda totalmente a pessoa. Eu conheço, tem eventos, gente. Se você tiver a cabeça, tipo, pessoas ao seu lado que tá desistindo de tudo, vai para eventos como esse e volta totalmente deslumbrada, querendo abrir empresa, querendo fazer isso. Tem pessoas que tá desistindo de sonhos de vida, desistir de tudo. Aí vai para um evento desse e abre a mente, pum, Exato. acabou. A gente teve filas de pessoas querendo dar o depoimento. Foi assim, a gente não precisou pedir depoimento. As pessoas queriam deixar os seus depoimentos. Foi algo surreal, assim, incrível, porque geralmente fala assim, fulano, dá um depoimento, né? Não, as pessoas queriam deixar registrado o seu depoimento. Pelo impacto. Eu não posso dar muito spoiler, mas só quem estiver lá no próximo evento. Abre um depoimento pra gente, você não precisa falar o nome da pessoa, não, só... Sim. Então, um depoimento que eu tive foi que a pessoa falou assim, uma que falou assim, eu achava que era um café e você me trouxe para eu repensar minha vida. E tinha coisas que ela abriu e falou que já tinha desistido, né, coisas pessoais, que ali ela falou assim, não, ainda tem chance, tem caminho, não tá nada acabado. Então, assim, essa pessoa compartilhou coisas pessoais. E uma das coisas que eu falei quando eu estava na minha fala no evento, eu falei assim, você não sabe como que está essa pessoa do seu lado. E aí, em uma determinada ferramenta, essa pessoa pôde compartilhar uma com as outras. E sem expor ninguém, de uma maneira humana. Ela não precisou expor o que ela estava passando. E, de alguma forma, pôde contar com a colega que estava do lado. Pôde contar comigo que estava ali na organização, na liderança desse evento. Então, as mulheres, principalmente, saber que ela tem um ambiente seguro e que ela pode contar uma com a outra. Quando você recebe um depoimento desse, que a pessoa estava a ponto de desistir de projetos de vida, e ali ela falou assim, não, tem saída, que não tem preço. Exatamente. Não tem preço.
E a gente fala que quando uma pessoa tá convicta, tá com fogo aceso, não tem nada que impede essa pessoa. E você que conhece mulher, você que conhece pessoas que estão precisando disso, aqui embaixo vai estar o link, vai estar o Instagram da Patrícia Vitória, junto com o link do próximo evento que vai acontecer, e você pode acessar, você pode clicar lá e você, cara, eu conheço uma pessoa que está precisando disso. Pode acessar, pode procurar, que vai estar linkado para você. Isso é surreal. Estamos com a lista de espera VIP. Eu falei, já abri, porque tinha muita gente mandando mensagem. Eu abri uma lista de espera para o próximo evento. Nós não temos a data, mas já existe essa lista. Assim que sair a data, essas pessoas que estão nessa lista, né, que vai estar, vou deixar disponível o link com vocês, vai estar recebendo em primeira mão a data, local, todas as informações do evento. Então, assim, é uma forma da gente manter esse contato e as pessoas fiquem à vontade para poder se cadastrar nessa lista. Não, legal. E, na prática, esse autocuidado, autoconhecimento, impacta diretamente o sucesso profissional da pessoa? Com certeza, Arthur. Com certeza, sim. A gente falou de CPF, CNPJ, né? Não tem... Eu falo que nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum CNPJ vale a pessoa pagar pela própria saúde, pela própria vida. Eu entendo que nós, como indivíduos, nós somos trinos, né? Nós temos um corpo, temos uma mente, temos um espírito. Se nós cuidarmos de um e deixarmos outro, algum momento o preço vai chegar. Então, se eu cuido do corpo, mas eu não cuido da mente, eu vou ficar suscetível a uma doença mental. Se eu cuido da mente e não cuido do corpo, suscetível a uma doença física. Se eu cuido do corpo, da mente, mas não cuido do meu espírito, eu posso ficar abatido, com a alma abatida. Então, precisa ter esse olhar, entendendo que nós somos um ser complexo, né? Fomos criados por Deus, entendendo que é necessário esse cuidado. Porque, assim, eu passei por experiências... foi um ponto forte para mim que mudou a minha vida quando eu fui para um centro cirúrgico. Eu estava trabalhando, final de ano, bombando, assim, o negócio estava ótimo, lindo, maravilhoso, mas por eu ter negligenciado minha saúde, eu fui para um centro cirúrgico sem pedir, sem programar. E aí o médico, quando me deu lá uma morfina na veia, eu fiquei ótima, eu falei, não, doutor, pode me liberar, tô bem zona. E meu marido olhou para mim e falou assim, não... Né? Ele me acompanhou de madrugada, e o médico falou assim, não, se eu não me comprometo, porque eu não vou te liberar, porque se eu te libero e você morre em casa, a responsabilidade é minha. Aquilo foi um choque para mim. Em menos de 3 meses eu fiz 3 cirurgias. Quando aconteceu aquilo, eu falei, opa, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu comecei a repensar. Porque o meu foco era o que trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. Mas não adianta eu amar fazer o que eu faço se eu não me amar primeiro. Se eu não tiver esse autocuidado comigo primeiro. Porque de nada adianta eu construir o que for, o império que eu for, o negócio milionário que for, impactar a vida de muita gente. Mas eu? E a minha vida? E a minha saúde? E a minha família? E o meu filho? Sim. Né? A que ponto eu estou disposta a pagar um preço com a minha própria vida? Não, já foi pago um preço pela minha vida, que foi o preço de Jesus. Então agora cabe a mim cuidar da minha saúde, cabe a mim cuidar da minha mente, né? Cabe a mim escolher os ambientes que eu circulo, a escolher ambientes saudáveis, a praticar uma atividade física, a comer de uma forma correta, porque muitas vezes empresários eles esquecem até de comer. Esquece do horário de dormir, não tem hora certa para acordar, não tem hora certa para dormir. Por quê? Porque está 100% dedicado no trabalho, 100% dedicado no negócio. Mas entendendo que o negócio só vai andar se a gente também estiver bem. Com certeza. Eu falo assim que o nosso emocional é a primeira etapa da nossa empresa. Até porque se o nosso emocional estiver abalado, a empresa está abalada, suscetível a qualquer coisa, você pode chutar tudo por alto, jogar tudo por alto. Então o emocional tem que estar forte. Ainda mais para a diversidade e a batalha que tem, que vai acontecer dia após dia. A gente sabe disso. E semana passada eu fui com a minha esposa no dentista. E ali ela estava com muita dor de dente, o siso nascendo. Minha esposa é nova, né? Tem 25 anos. E ali
preciso nascendo, aquela coisa toda de dor. E quando ela foi no dentista, começou a procurar, eu falei: "Amor, quando você tá com dor, você não pensa nada a não ser resolver a dor. Quando o emocional da pessoa tá ferido, a pessoa não vai pensar nada a não ser resolver a dor dela. Então ela vai esquecer de empreender, vai esquecer da família, vai esquecer de tudo. Então quando você, poxa, eu acho que não preciso disso, mas quando você tá com alguma debilidade emocional, mais que você não veja, mas tem alguma coisinha, olha, você tá precisando muito de tratar isso. Então muitas vezes a pessoa não enxerga essa debilidade, não enxerga que precisa tratar isso e acaba tocando a vida, mas nós precisamos tratar o emocional. Eu creio que você deve atender muitas pessoas que falam: eu acho que não preciso disso não, eu tô bem. Aí quando vai no evento desse, a pessoa chora, fala assim: nossa, eu precisava muito disso. Sim. Eu imagino que deve acontecer demais isso. Sim, porque o que acontece? Assim como, né, quando é emocional, né, existem sinais. Assim como o corpo físico vai dando sinal, a nossa mente também vai dando sinal. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui de sinal que a mente dá. Às vezes a pessoa começa a esquecer de coisas que naturalmente ela não esqueceria. Ela começa a esquecer: mas é que dia mesmo? Mas é quando mesmo? Ou às vezes esquecer: será que eu coloquei a chave na bolsa? Será que eu apaguei a lâmpada? Ela começa a esquecer: será que eu tranquei a porta? Então, às vezes a pessoa tá lá com o olhinho piscando, não tem assim, a pálpebra tremendo. Aí ela fala: não, eu tô bem, mas tá aí essa pálpebra do olho aí tremendo. Você tá falando que você tá bem? Então vai no médico, vai avaliar. Porque assim, da mesma forma que o nosso corpo, questão do siso, ele vai dando sinal: olha, né, me ajuda aqui a sair para facilitar a sua vida, não precisar passar pela dor do siso nascendo. Da mesma forma também o emocional. E no evento, é esse momento de autoconsciência. Porque às vezes essa mulher, esse homem está tão envolvido nos negócios que ele não percebe a dor. Não percebe que precisa ter atenção para essa área da vida. Porque as outras ocupações, a rotina vai tomando conta da pessoa. Então ela não para, ela não fala assim, não, a pessoa já viu aquela pessoa que fala assim: não tenho tempo, tô na correria. Não, eu tô no corre. Tô no corre. Gente, peraí, mas e você? Então às vezes a pessoa não para se perceber. Ela não para perceber que tá doendo. Às vezes a pessoa chega com um lombar toda travada em casa, com um trapézio todo travado, mas não entende por quê. E ali e também o corpo sente a dor emocional, porque as emoções se alojam na carne. Cientificamente, as emoções, elas precisam se alocar em algum momento. E essa emoção vai se acumulando, ela vai se alojando no corpo da pessoa. E quando ela se aloja no corpo, já é o outro estágio, é outros sinais. No evento, é incrível, quando ela fala assim: nossa, eu não estava nem percebendo que eu estava andando curvada, estava nem percebendo que meu olho estava tremendo. E essa percepção, essa autoconsciência, esses momentos de respirar, eu falo: vamos fazer uma pausa para tomar um café? Não é só um café, é respirar, entender um pouquinho e se analisar, porque quando a gente faz essa pausa, a gente consegue se perceber primeiro. E aí, se percebendo, a gente começa: opa, tem alguma coisa que precisa ser mudada aqui. Não, legal. Você, mulher que tá ouvindo, você que marido, tem uma mulher, conhecer um pouco desses fatores. Eu queria, Patrícia, até falasse uns 3 pontos importantes para uma mulher que pode estar passando, que precisa estar nesse evento, precisa estar mais de perto junto com a Patrícia, ter uma palestra, ir num evento desse. Fala os 3 fatores pra gente que uma mulher que pode estar passando uma dificuldade e não está percebendo. Eu acho que muitas vezes pode acontecer uma pessoa do lado perceber e ela não. Eu creio que pode acontecer muito isso. Sim, os 3, são os 3 caminhos, né? Sim. Os 3 caminhos. Primeiro, peça ajuda. Mas eu não sei se eu preciso de ajuda. Peça a si mesmo. Não sei se eu preciso de ajuda. Peça a si mesmo. Peça ajuda a profissionais que entendem, que são habilitados para essa temática. Não é a amiga que assiste vídeo que vai saber te orientar melhor. Mas eu confio na minha amiga. Confie também nos profissionais. Nós profissionais estudamos para isso. A ciência, ela serve para isso. São muitos anos de estudo para conseguir acompanhar e ajudar pessoas que estão nesse processo. Segundo ponto,
priorizar a si mesmo. Às vezes é em uma coisa por vez, dedique aquele único momento. Se for para tomar um café, tome um café sem estar na frente da tela do computador, por exemplo. Essa era uma coisa que eu vivia. Às vezes eu tomava um café e achava lindo aquela postagem na foto da caneca na frente do computador. Então tô tomando café? Estou tomando o café. Então para tomar o café. Tô dando um exemplo do café, mas pode ser várias coisas. Não, os Pode- exemplos simples do café, né? O café, almoço. O almoço, mas se parar sem o celular do lado, sem uma tela, sem estar ali conectado. Se tiver pessoas da família em volta, conectado com as pessoas da família. Se tiver sozinhas, conectado consigo. Por quê? Porque uma vez que essa mulher faz isso, ela começa a se perceber. É o tal do mindset, sabe? Do mindfulness. Eu vou sentar e vou respirar e vou tomar esse café. 5 minutos tomando um café não vai fazer diferença na vida da pessoa. Se o trabalho vai atrasar mais ou menos. Mas vai fazer diferença para o autocuidado, para ela começar a se perceber. E um terceiro é escolher o ambiente. A ambiência muda destino. O ambiente muda a trajetória da vida de qualquer pessoa. Então esteja conectado a ambientes bons, ambientes saudáveis, ambientes que não tem pessoas que reclamam da vida, ambientes que tem pessoas que pensam positivo, que querem mais da vida, que querem essa relação de autocuidado também. Então, um é procurar ajuda, segundo, fazer pelo menos uma tarefa para si, ali estando conectado com aquele momento, e o terceiro, escolher o ambiente. A ambiência faz a diferença na vida das pessoas, que o ambiente molda comportamento, né? Não é a pessoa que molda o ambiente, é o contrário, é o ambiente que molda o comportamento das pessoas. Exatamente, ó. Olha, baitas dicas, anota, aquele meme anota. Anota. Se eu fosse você, anotava. Já anota isso, ó, baita conselho. Meu Deus, você precisa disso. Gente, a gente sabe que esses conselhos, muitas vezes, tem gente que passa ao feed e não anota, gente. Conselhos de pessoas profissionais muda destinos. Conselhos e histórias mudam destinos. A gente olha muito bem aquela pessoa que o sábio que aprende com o erro dos outros. Então, quando a pessoa tem um conselho, uma história, um ensinamento de vida, absorve, porque isso pode mudar uma história, pode mudar a sua vida, pode ir para um próximo nível. Isso é importantíssimo. Você até falou numa palestra sua, os 3C, confiar, Conhecer, e conectar. É o princípio-chave de uma pré-venda, de uma venda. Exato. Você até falou fala um pouquinho disso pra gente. Dos nossos 4 Cs? Isso. É muito, muito interessante. E aí, Arthur, queria só ressaltar. A pessoa precisa anotar, mas a pessoa precisa colocar em prática. Se durante esse talk que ela está assistindo, ela executar uma coisa, sabe? Coloca em prática. Tipo, anota, mas executa. A gente está precisando de pessoas executoras. Então, estamos precisando de pessoas que coloquem a mão na massa e fazem, sim. Às vezes começa com aquele 1%, daquele 1%, 1%. Então, a gente vai compartilhar sobre os 4 Cs, mas executem, coloquem em prática. Eu falo que nas mentorias que eu ministro, né, a gente dá mentoria para mulheres empresárias, empreendedoras, eu falo, eu posso construir a melhor estratégia para você, mas se você e seu time não executar, a gente está rasgando dinheiro. É só rasgar e jogar fora, porque não vai dar resultado se o médico passa uma receita e eu não tomo remédio. Da mesma forma, a mentoria, se eu traço uma estratégia, se ela não executa, a gente não tem todo um trabalho perdido. Não vai mudar a realidade daquele negócio, não vai chegar ao objetivo alcançado. E aí os 4 Cs é uma estratégia simples, é tão simples, que até criança consegue. Criança faz muito isso na escola. Nossos filhos fazem isso na escola e sem perceber. Primeiro a gente conhece, né? Conhece a pessoa, conhece o negócio, conhece as soluções, a proposta de valor, às vezes conhece a família, conhece filhos, né? Conta um bate-papo. E esse é o primeiro C, conhecer. Quando eu não tenho como sugerir, indicar se eu não conheço. Eu não tenho como comprar, me relacionar se eu não conhecer. Então, primeiro é conhecer. Conhecer a pessoa. Conhecer uma pessoa, conheço um negócio. Segundo é confiar. Por isso que a gente
eu super amo indicação. Porque quando vem indicação, a gente já passa o estágio do conhecer. Não precisa ir lá no estágio de conhecer. Já entra no segundo estágio, o segundo C, que é confiar. Então, uma vez que eu confio, porque o indicado, ele confiou naquela pessoa que indicou. Por exemplo, se uma cliente minha me indica uma amiga dela, a amiga dela confiou na minha cliente para depois confiar em mim. Por isso ela veio por indicação, e aí a gente encurta esse tempo de relacionamento. Porque tudo é relacionamento. Tudo, todos os processos de negócio é relacionamento. Então, o segundo C é confiar. Depois que eu confio, eu me conecto ou não. Baseado nos princípios, nos valores, naquilo que eu acredito, nas propostas. Ou às vezes eu falo assim, nossa, aquele sexto sentido, falo assim, nossa, eu fui com a cara de fulano. Ou senão eu falo, nossa, alguma coisa arranhou, não sei por que não andou. E aí é nesse momento do terceiro C, que é de conexão. Ou eu conecto a pessoa ou não conecto. E tá tudo bem se em determinado momento da vida você se conectou, ou em determinado momento se você desconectou. Faz parte do processo de amadurecimento do relacionamento. E aí depois do terceiro passo, que é a conexão, e aí fica muito mais fluido a compra. Porque a compra é aceitar de assim, opa, tô precisando daquela sua proposta de valor. Tô precisando daquela solução que você me oferece. Olha, um amigo meu tá precisando de uma solução que você oferece. Porque num frigir dos ovos, no final, é gerar valor na vida do cliente. Toda empresa, ela funciona para resolver problemas. Ou levar sonhos, né? E é importantíssimo isso. Olha, meu irmão, se você pegou a estratégia, pegou os 4C, anota e execute, com certeza. Execute, por favor. A gente tem aqui nossa chave. Se a gente conseguir mudar uma pessoa, nosso podcast valeu a pena. Então você que está assistindo, você executou. Se você executou isso, você aprendeu agora com a Patrícia Vitória, nosso podcast valeu a pena. Nosso podcast é levar uma pessoa a ser melhor a cada dia. Ter a performance a cada dia melhor. Então, se essa pessoa ouviu um pouco desse relato da vida da Patrícia Vitória, um pouco disso, e absorveu e praticou, tá valendo a pena. E é excelente isso. Por favor, anota e execute. E Patrícia, para a gente finalizar, eu quero deixar uma última pergunta para você. Se você visse você 10 anos atrás, qual dica você daria? Qual dica eu daria? Nossa, 10 anos, meu Deus, peraí. 10 anos é ali, 18 anos agora, 10 anos, você tinha... Não, muito pequena. Então, o que eu daria? Cara, uma dica que eu daria, não precisa se preocupar tanto. Não precisa ficar tão ansiosa como ela tava ficando, sabe? Tá tudo certo, no tempo certo. Mantenha a constância, que foi o que ela fez e deu certo. Manter a constância, mas não precisava ficar tão ansiosa, tão preocupada. Que a preocupação era preocupar com aquilo que ainda nem tinha acontecido. Era uma ocupação da mente, um desgaste desnecessário, foi. Porque no final, deu tudo certo. Então, assim, não precisava ficar tão ansiosa, tão preocupada. E e também, algo que é muito... Hoje eu tenho uma maturidade para falar isso para a Patrícia de 10 anos atrás, é dizer que estreite ainda mais o relacionamento com as suas raízes. Esteja mais conectada com as raízes, sabe? Porque até as coisas ruins fizeram quem ela é, quem ela foi, quem ela tem sido. Então, quanto as coisas boas, quanto as ruins trouxeram ela até aqui. Então, esteja conectada com as suas raízes. Show! Top demais! Acabamos de ver um relato da vida da Patrícia Vitória, junto com altas dicas, por favor. Isso fez sentido para você? Ativa o sininho, curte e compartilha esse Blink Talk, tá excelente. E, aliás, se fez sentido para você, compartilha com muitas pessoas, vizinhos, amigos, que isso é excelente. Ficamos por aqui, grande abraço, beijo no coração, obrigado demais, Patrícia. Obrigada. Foi excelente esse papo. E fica com Deus, gente.